Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dando prosseguimento, portanto, ao nosso estudo sobre ressurreição, tendo visto anteriormente, numa introdução, o significado simples da palavra ressurreição, que é passar da morte para a vida, reviver e outras palavras mais, e isso para nos justificar quando nas Sagradas Escrituras encontramos palavras diferentes do termo ressurreição. Consideramos que este estudo nosso está baseado em 3 aspectos, considerando a ressurreição para a vida natural, nosso estudo já anterior, falando dos milagres que Jesus fez, ou os milagres que estão registrados nas Sagradas Escrituras, que a história bíblica ou a história da igreja nos mostra, de pessoas que faleceram, mas o Senhor deu vida de novo para esta existência. E depois, naturalmente, num devido tempo, foram recolhidos. E vamos estar tratando agora da ressurreição na manifestação do juízo. Colocando esta sequência, agora como item 2, ressurreição na manifestação do juízo, referimos-nos à ressurreição em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão, uns para a condenação eterna e outros para a glória celestial, também eterna. Esta é a expressão da palavra que Jesus disse em João, no capítulo 5, no verso 28, que nós passamos agora a ler. A palavra é clara quando Jesus disse: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então observe que nós estamos falando de uma ressurreição para juízo, e não a morte física, o recolhimento da existência, o ir para a sepultura, o retornar ao pó. Mas ao contrário, a ressurreição no sentido de que, tendo ido já para o pó, vai retornar, mas para a manifestação do juízo de Deus. Continuando, Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, nós lemos Jesus falando claramente quando perguntaram a ele a respeito do fim do mundo e da vinda dele. E Jesus disse assim, leia o 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Palavras claras de Jesus. Um dia, o dia da sua vinda, quando ele vier nas nuvens do céu, na glória do Pai, acompanhado com seus santos anjos, e isso para esta ressurreição, mas quando haverá também o juízo. E a palavra aqui falou bem claro, em termos dele vir e recolher os seus escolhidos. Os anjos farão esta parte, recolher os escolhidos, comparando com trigo e joio, recolhendo o trigo para o celeiro. É a figura que temos. Em Mateus capítulo 25, verso 31 e outros versos em seguida, nós já podemos ler Jesus falando a mesma coisa, da sua vinda. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Observem, o Senhor voltando, outra vez, é a citação, e todos sendo reunidos diante dele, para então terem o conhecimento da sentença que paira sobre cada um. No caso do verso 34, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado. Mas observem já no verso 41, que em oposição, então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Várias citações, e esta ressurreição que nós estamos falando, ainda que nesses versos hoje não fala da ressurreição, nós temos que pegar a palavra inicial que Jesus disse, que chegará o dia em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Só que uns para a recompensa na glória celestial e outros para a condenação. Nesses versos de Mateus 24 e Mateus 25 não fala de ressurreição, mas fala da vinda e do juízo. Repito, só em João capítulo 5, versos 28 e 29 que fala então de ressurreição e juízo juntos. Mas consideremos ainda em sequência as informações bíblicas. Esta ressurreição chamada da manifestação do juízo, ou na manifestação do juízo de Deus, também ressurreição para condenação eterna ou para glória, citada em, aí estamos puxando um pouquinho também, as palavras dos profetas, no caso Daniel e Isaías, ou palavras ali encontradas. Em Daniel capítulo 12, os versos primeiros, começando no verso 1 mesmo, observem bem, o anjo Gabriel está falando com Daniel, esclarecendo fatos, e após muitos acontecimentos citados no capítulo 11, o 12 entra assim dizendo, mas é sequencial: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Observe bem Daniel. Daniel fala de ressurreição, bem claro. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão, e segue-se o juízo. Naturalmente, temos situações diversas. Em Daniel, a palavra citada é: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas a palavra direta de Jesus, em João 5, outra vez, que citamos no texto anterior, verso 28 e 29, é clara: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, ainda que Daniel 2 diga muitos, eu prefiro ficar com a palavra mais clara em João 5, 28 e 29, que fala todos, aonde ressuscitar. Mas vamos dar sequência desta ressurreição para juízo, agora citado em Isaías capítulo 26, porque muitas vezes nós pensamos que esses ensinamentos são só no chamado Novo Testamento. Não, são ensinos, pontos doutrinários que os profetas já tinham falado, só que a ênfase não era tão grande, ou não se tinha esse entendimento assim tão claro. Mas vejamos Isaías 26, versos 19 a 21, quando fala: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Continuando, verso 20, Isaías ainda disse: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Uma palavra clara. E com consolo no tempo muito passado, profeta Isaías, 2.600 anos praticamente atrás, palavra clara para o povo de Deus descansar, porque haverá uma ressurreição de recompensa. E observe bem que a palavra é figurada: entra, povo meu, nos teus quartos. E alguém pensa em ir para o quarto, ficar escondidinho, em segredo, isolado com Deus, em meditação e oração. Muito bem, mas o sentido não é esse. O sentido é sepultura mesmo. É sepultura. É ir em paz para a sepultura, porque o tempo vai continuar, o juízo de Deus, a ira de Deus derramada sobre o mundo vai continuar. Vai acontecer que Pedro também deixou ensinado para nós, que com um grande estrondo tudo vai passar, tudo vai ser consumido pelo fogo. É Deus destruindo tudo. Mas haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição. Portanto, palavras claras estas, mostrando que nós temos assim chamado ressurreição na manifestação do juízo, que nós já temos visto, que é na vinda de Jesus. É na vinda de Jesus. Mas observe um particular, que todas essas citações são do Antigo Testamento.
Outras mais há, como aquelas que nós citamos a respeito de Jó, que queria ir logo para a sepultura para poder descansar daquela aflição que passava naquele momento, sabendo que retornaria quando não mais houvesse céus nem terra. Mas a sequência temos clara também em Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, quando Paulo, falando à igreja de Tessalônica, uma igreja modelo, exemplar, mas muito sofrida, estando em perseguição, Paulo diz desta forma, palavra, repito, para os Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 1, verso 4 e versos seguintes. Paulo assim diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. É um texto um pouco longo, mas consideremos o que Paulo estava dizendo desde o verso 4, aquela igreja em aflições, perseguições, mas prova clara de que eram de Deus. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, porque isso é prova de que sobre vós repousa o Espírito de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aquele que quiser segui-lo piamente, Paulo vai dizer, padecerá perseguição. Assim era a igreja de Tessalônica, mas Paulo diz, prova clara do juízo de Deus, que nesse tempo, perseguições, mas vai haver uma situação contrária, quando o Senhor vai pagar com tribulação aos que atribulavam a igreja em Tessalônica. Isso podemos colocar em contexto geral. Todos aqueles que atribulam ou atribularam a igreja em tempos passados vão ter a recompensa, vão ser atribulados. É a palavra do verso 6. E diz: e nós que agora somos atribulados, ou a igreja de Tessalônica que era atribulada, vai ter descanso. Mas quando? Quando Jesus vier com seus santos anjos. E segue a palavra, dizendo no verso 9, que quanto aos que afligiram a igreja, vão padecer uma eterna perdição. Então, é de fato esta manifestação do juízo, mas quando Jesus vier, trazendo a ressurreição dos mortos. Continuando um pouco mais, lembremos de Judas, versos 14 e 15, que é esta palavra que estamos falando já, só para observar que não é coisa nova, é uma palavra que já estava dada por Enoque, lá no livro de Gênesis, mas só aparece aqui na carta de Judas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios,
por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Alguns levantam questão que Jesus virá com santos, e coloca aqui seres humanos que estariam no céu para vir. Mas, por favor, compare com o verso anterior que já lemos, que fala santos anjos. E a palavra que já lemos também, quando já disse que o Senhor enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta a recolher os seus escolhidos. Quem virá com o Senhor na sua glória são os anjos, para buscar aqui na terra os que são do Senhor, mas que ainda não experimentaram a vida celestial com Deus. Muito bem. Por fim, consideremos ainda que nós temos em Mateus capítulo 13 várias parábolas, não só em Mateus, mas em vários outros evangelhos. Nós temos citações paralelas de um dia de juízo, que é naturalmente na ressurreição e na vinda de Jesus. Nós temos, por exemplo, a parábola em Mateus 13, verso 31, que fala do joio. No final dos tempos, sim, haverá colheita final. Trigo para o celeiro e o joio para o fogo. A rede de pescar está em Mateus 13, verso 47. Já Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, o Senhor vindo e aí separando os que estão prontos, que guardaram a unção, o bom depósito do Espírito Santo, e vão estar indo com ele. Ou também Mateus 24, verso 45, quando fala dos servos vigilantes. O servo que é prudente será premiado quando o Senhor vier e o achar servindo corretamente. Mas o servo que agiu de forma negligente, o Senhor virá e vai pedir contas daquilo que lhe foi confiado. Todas essas palavras mostrando a vinda de Jesus e a manifestação do juízo, mas venha com a vinda de Jesus a ressurreição. Agora considere também alguns pontos, observação. Após dias de aflição como nunca houve, há uma questão grande falando de uma grande tribulação que virá depois da ressurreição, depois da vinda de Jesus, mas uma falha muito grande diante dos textos bíblicos, coisa simples. Daniel capítulo 12, acabamos de ler, no verso 11, quando a palavra disse ali para nós: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Observe como que o anjo Gabriel falou com Daniel: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Mas nesse tempo de angústia serão salvos aqueles que estão escritos no livro. Então observe que é em tempo de angústia que há salvação. Ou seja, é no tempo que Jesus já subiu para o céu e que nós estamos na face da terra, que Jesus já disse, e citamos hoje: no mundo tereis aflições. É nesta aflição que também vem para a purificação. Está isso escrito em Daniel capítulo 11, versos 34, 35, etc. É que será salvo aquele que no meio do aperto deste mundo se segura em Cristo Jesus, ou na fé que Ele tem nos dado. Pela fé somos salvos. Observe bem isso. Tanto que também quando alguém disse para Jesus que os discípulos de João jejuavam e oravam, os discípulos dele, Jesus, os discípulos de João Batista oravam e jejuavam, mas os discípulos de Jesus não oravam e não jejuavam. E Jesus disse o quê? Enquanto o esposo está com eles, ou enquanto ele, Jesus, estava com eles,
é a luz do mundo. Não precisavam jejuar nem orar, mas chegariam os dias. Conforme bem vemos, Jesus sendo recolhido, aí jejum e oração e vigilância para poder vencer as diversas etapas de luta da fé. Ou como depois temos outra palavra também, que tendo recebido a fé, precisamos batalhar por ela. São os dias de aflição, de angústia, qual nunca houve. Mas, voltando ao quadro que temos presente aqui, melhor dizendo, citando a palavra que vimos anterior em Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, se foi Daniel que escreveu e possa haver alguma dúvida, mas aqui está confirmado, outra vez, quando é palavra do próprio Senhor Jesus, dizendo, Mateus 24, verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias. Temos achado o verso 29, Mateus 24, logo depois da aflição daqueles dias, aí o verso 30, aparecerá no céu o Filho do Homem, verso 31, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Palavras claras, palavras claras. Jesus vem depois de um tempo de aflição, qual nunca houve. Na vinda de Jesus haverá ressurreição, depois de um tempo de aflição, qual nunca houve. E isso não quer dizer que vai vir ainda. Na verdade, em cada geração, aqueles que viveram em cada geração já tiveram a sua dose de aflição, de angústia, de tribulação. É aquilo que precisamos lembrar do profeta que diz também, que ele, o Senhor Deus, nos purificaria não como a prata, não como a prata, né? A prata é purificada no fogo, mas nós seríamos purificados no cadinho da aflição. Observe bem isso. Considerando em sequência os nossos assuntos, ressurreição na manifestação do juízo, é a ressurreição da vinda de Jesus, mas também referimos ainda à ressurreição chamada do último dia. Ressurreição do último dia. Aí precisamos ver textos como em João 11, 24, que vamos estar lendo em seguida. Lembrando também, sendo a ressurreição que ocorrerá na vinda de Jesus. Aí cita essa sequência, ou esta descrição mais completa. Passando para o capítulo 11 de João, no verso 24, é Marta que fala para Jesus. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, referindo-se ao fato de que Jesus tinha dito que Lázaro ressuscitará. E ela disse, sim, mas no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E mais à frente, segue outras palavras que nós vamos estar voltando a citar daqui a pouco. Mas vamos em sequência para João capítulo 6, verso 40. Quando Jesus falando à multidão, uma ocasião em que Jesus vai falar que ele é o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo, Jesus também falou esta palavra, porquanto, leia o verso 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quem tem dúvida, é no último dia que Jesus voltará, estabelecendo a ressurreição. Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, no último dia, na sua vinda. E segue-se o juízo. Indo mais à frente, já em Coríntios capítulo 15, na primeira carta, lendo a partir do verso 20,
Paulo ensinou, dizendo: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, Ele primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Paremos aqui. Observe bem isso. Aqui desmancha todo esse aspecto idolátrico a respeito de alguns que já partiram desta existência, que possam ter sido boas pessoas na terra. Falando mais claro, já no tempo passado, no meio do povo de Deus, não se clamava a Moisés, não se clamava a Abraão, não se clamava a Elias, de forma alguma, como a palavra mesmo diz, Isaías 8, para nós não invocarmos os mortos. Agora temos aqui bem claro para nós, haverá ressurreição sim, só que há uma ordem. Verso 23, Jesus primeiro, Ele é as primícias dos que dormem, e como tinha dito na primeira parte da nossa lição, primícias refere-se à ressurreição. Até a festa dos israelitas que Deus colocou de primícias tinha que ser no primeiro dia da semana. E lembremos que o primeiro dia da semana é depois do sábado, que o dia seguinte já é a segunda-feira, não é mais a primeira. Refere-se a Jesus, que foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e foi ao céu. E Jesus já tinha falado bem claro: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, referindo-se a Ele mesmo, que está no céu, né? Diz assim. Agora, quem outro veio a ressuscitar depois de Jesus? Que outro? A palavra é clara, Deus não vai mudando a palavra no meio do caminho, não. Mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, e depois os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda, que já sabemos que é no fim do mundo, no último dia. Então, essa ideia de santos, invocação a santos, que vemos especialmente no catolicismo, é o maior desvio da palavra. Lembrando também que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. E mais a palavra que Pedro diz: nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. De Abel para cá, todos que morreram, ainda que foram aprovados por Deus, permanecem na sepultura, aguardando a ressurreição no último dia. Conferindo palavras ainda, o próprio apóstolo Pedro em Atos 2 chegou a dizer: está entre nós até hoje os restos mortais de Davi. E quando ele falou de ressurreição, ele falou em profecia de Cristo Jesus. E quem quiser ir a Israel, pode ser que possa fazer uma visita ao sepulcro de Abraão e Leia, e lá encontrar também a sepultura, quer dizer, Abraão e Sara, e Jacó e Leia também. Está lá ainda a sepultura desses homens. Lembrando de Hebreus 11, verso 13, depois verso 39 e 40, que assim Deus estabeleceu que todos que foram aprovados não receberam ainda a recompensa, a ressurreição, a vida eterna. Porque Deus não quer que uns desfrutem do céu sem os outros. E por isso que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, a coroa da vida, que o Senhor me dará naquele dia. Precisamos entender bem esses pontos, para colocarmos em ordem o nosso entendimento, a parte doutrinária, e não sermos confundidos
com invocação de santos ou a ideia de que outros estão lá no céu contemplando a gente aqui. A não ser os anjos, na verdade, que lá moram, foram criados para lá viverem, mas o nosso estado é diferente. Somos da terra, permanecemos na terra até o dia que vir Jesus na glória, o último dia para a ressurreição e a recompensa celestial. Mas continuemos um pouco mais. Estou parado em Coríntios 15, verso 24 agora. Depois virá o fim. Depois virá o fim. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Paremos aqui. Qual o último inimigo a ser vencido? É a morte. Então precisamos entender. Estamos numa sequência de dias, como as outras gerações, e cada um de nós progressivamente vamos sendo recolhidos ao pó da terra, cessa a nossa carreira, e vamos ficar lá esperando a ressurreição no último dia. Quando Jesus vier, haverá a ressurreição, receberemos o bem-vindo celestial, e depois? Fim. Fim. Fim é fim. Então não tem nada de anticristo para depois, não tem nada de um milênio para depois. Jesus vem e é o fim. Coisa simples. Aí precisamos comparar com João 14, que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, ouvirei outra vez, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vem sim, nas nuvens, e das nuvens vai embora, conosco, com a igreja. Bem diferente dessa forma que é dita por aí, mas temos que falar segundo as Escrituras. E como disse já na ocasião anterior, o último inimigo é a morte. Não é anticristo, não é Satanás. Satanás já foi vencido na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus. Muito bem, continuemos um pouco mais. Ressurreição é o nosso tema, mas ressurreição na manifestação do juízo. A segunda consideração nossa, sendo que a primeira foi a ressurreição de retorno à vida carnal. Mas quem ressuscitou nesta vida partiu outra vez, foi para o pó e pronto, aguarda o último dia. A palavra diz que esta ressurreição da manifestação do juízo, ressurreição da vinda de Jesus, ressurreição do último dia, ressurreição no fim do mundo, é também ressurreição para o revestimento da imortalidade, para os remidos. É Coríntios, capítulo 15, verso 52. Mas vamos estar lendo a partir do verso 35 de 1 Coríntios, capítulo 15. Nesse capítulo, Paulo fala largamente, extensamente sobre a ressurreição, com muitos argumentos, conforme vimos na leitura dos versos 20 seguintes anteriores. Mas agora estão no verso 35, quando Paulo mesmo coloca no texto a pergunta comum de muitos: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E Paulo responde: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Paremos um pouco. Semeia-se um grão de arroz, feijão, milho, jabuticaba, abóbora, um grãozinho que morre na terra, mas nasce ali uma planta,
que é muito diferente da semente. Uma planta que tem, conforme o caso, o tronco, galhos, folhas e frutos. E no fruto, volta a semente outra vez. Mas a semente morta deu uma planta, e planta com frutos. Diferença grande. Aí o verso 40 desse texto, Paulo continua dizendo: há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se, diz o verso 43, em ignomínia, vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. ênfase do próprio apóstolo Paulo. Verso 45, continua: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Ou seja, por Adão recebemos a vida, mas como um parasita. Vivemos à custa de Deus. Mas em Jesus, observe que esta vida, ainda que é dele em nós, ela não é estática, ela é dinâmica, vivificante. Aí vem, em Adão, a vida parada deste mundo, saiu do pó e volta para o pó. Mas a vida em Cristo Jesus é para uma dimensão maior. Continua o verso 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Verso 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, Jesus, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. Como é que Jesus se apresentou? Carne e osso, na vida carnal. Mas na transfiguração, ele já estava bem diferente. O seu parecer, ou o luzir, o resplendor do seu rosto, excedia o próprio sol. E o verso 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Continua a palavra. E agora digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Continua a palavra. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, é a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, isso que é terreno seja transformado num celestial. Agora entendamos, cadê a resposta? Como vai ressuscitar? Por acaso o Senhor vai tirar alguém da sepultura, do pozinho lá, e fazê-lo voltar? Ele morreu idoso, então vai voltar idoso? Não, já vai ressuscitar o quê? Glorioso, com vigor. Não o corpo físico terrestre mais, mas o corpo espiritual, como o do Senhor. É a semelhança. O corpo nosso é semelhante de Adão, do pó. Mas na vinda de Jesus, o corpo será igual ao de Jesus. Porque como ele é, disse João, nós seremos, ou veremos. Muito bem. Aqui o aspecto de mistério é que, na verdade, nem todos vão morrer. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, muitos estarão na face da terra, vivos. Mas num abrir e fechar de olhos, esse corpo terrestre vai desaparecer. E estaremos revestidos de um corpo espiritual.
incorruptível, imortal. E aí entendam, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Sigamos em frente um pouco mais. Essa ressurreição para a manifestação do juízo, ressurreição na vinda do Senhor no último dia, é a ressurreição pregada por Paulo, como consolação aguardada por todos os cristãos. Nós vamos ver isso abrindo Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 17. Que diz ali a palavra em Tessalonicenses? Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, a respeito dos irmãos que morriam. Mas aqui ele não falou que morriam, que dormiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Se alguém for recolhido por Deus antes da vinda dele, como o caso de muitos são recolhidos e são levados à sepultura, o seu corpo, na verdade. Não quer dizer com isso que eles vão perder a vinda de Jesus. Não, ao contrário. Quando Jesus vier, eles vão ressuscitar primeiro. Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, não tem nada de vinda em silêncio, é com barulho. Pedro diz estrondo, grande estrondo. Já lemos agora há pouco, a trombeta de Deus vai ecoar. Leio o 16 de novo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, cuidado, liguemos Coríntios 15 e Tessalonicenses 4. A sequência é essa: Jesus vem, é o último dia, os mortos vão ressuscitar, os que estão vivos vão ser transformados, e segue-se, subindo para o céu ou a sentença de condenação. É a manifestação do juízo. Os mortos vão estar primeiro, depois nós seremos transformados. Qual o tempo de separação dos mortos ressuscitar e os que estão vivos serem transformados? Um abrir e fechar de olhos. Atenção para isso. Então não há uma ressurreição antes, passa-se os tempos e depois os que estão vivos vão ver Jesus de novo vindo com outros que foram primeiro. Não existe isso. Verso 17 fala bem claro: nós que ficamos vivos, lembremos do abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Como que diz a próxima palavra? Qual a próxima palavra? Juntamente, juntos, a encontrar o Senhor nos ares. Não é o caso de ninguém ir na frente e os outros ficarem para trás para ir depois. Temos que lembrar que nós somos um só corpo, membros do mesmo corpo. Não vai subir meia igreja para depois subir o resto da igreja. É juntos, 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 juntos. A encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E depois? Estaremos sempre com o Senhor. O Senhor é Espírito. Quanto à carne, já acabou o tempo de carne. Essa ideia de Jesus vir e fazer um troninho para ele em Jerusalém e reinar 1000 anos na terra, ele já disse: meu reino não é deste mundo. Pronto. Ele vai voltar? Sim, ele voltará, mas vai ficar bem longe, lá nas nuvens do céu. Nós é que vamos ir ao seu encontro e seguir com ele para onde é o seu reino. Vinde benditos e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quanto a esta terra? Pedro fala: com grande estrondo passará. O Salmo diz, Hebreus diz, tudo isso, todo esse universo magnífico,
grande demais, vai ser enrolado como panos velhos que para nada servem. E estaremos em um novo céu e uma nova terra. Não é essa reformada não, é novinha, preparada desde a fundação do mundo. Continuando um pouco mais, razão do ânimo de Paulo e os demais fiéis, como está em Atos capítulo 24, quando Paulo foi se defender e falando do seu esforço de pregar o evangelho, do seu esforço de obedecer a ordem do Senhor para levar a mensagem aos gentios, falando da disposição dele, apesar das prisões, dos açoites, dos naufrágios e tudo mais, ele disse: tendo esperança em Deus, como estes mesmos, Atos 24, verso 15, também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. O que animava Paulo? Que disposição é aquela? Não parava diante nem da situação de morte. Ressurreição melhor, a do último dia, para a glória eterna. E Timóteo 4, na segunda carta, verso 8, repetindo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E lembremos da exortação de Apocalipse, quando diz bem claro: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Qual o sentido desta palavra? Bem-aventurados que morrem na fé em Jesus Cristo, vão descansar no pó, ou como no passado se dizia aos patriarcas, serão recolhidos em paz aos seus pais. Mas as suas obras, o testemunho de vida, a fé que fizeram ser vista no seu viver aqui na terra, vai seguir para a recompensa daquele grande dia. Essas são as colocações que precisamos entender. Estando estudando a ressurreição em partes, em temas, ressurreição para a vida natural, voltar a viver neste mundo, por uma situação qualquer, um milagre que seja, aí volta a morrer, tu és pó, ao pó has de tornar. Ninguém muda esse decreto de Deus. Mas a segunda ressurreição que estamos estudando, encerrando agora, ressurreição na manifestação do juízo. A ressurreição que o Senhor procederá, executará, dará ordem na sua vinda, no último dia, no fim do mundo, ou para estabelecimento do fim de todas essas coisas. Mas resta-nos ainda estudar a ressurreição espiritual, um outro aspecto que estaremos trazendo na oportunidade seguinte, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.